Vamos agora começar o módulo de aspecto de projeto naval, né? Então, nesse módulo, o próprio nome está dizendo ali, vamos trazer aqui o que precisa ter de planos e documentos para o projeto da sua embarcação, tá? Então, ele é bem voltado ali a cada requisito que cada plano, cada documento, cada memorial de cálculo precisa ter. Então, existe uma regulamentação para isso, né? Então, as normas da autoridade marítima, ela deixa bem claro ali cada item que precisa ser apresentado dentro do projeto, né? Para no final a gente conseguir certificar uma embarcação dessa, né? Atendendo às normas da autoridade marítima. Então, tudo isso vamos estar debatendo aí nas próximas aulas, né? Que começa agora, vamos fazer uma breve apresentação de tudo que a gente vai ver durante as aulas a seguir, tá? Então, nesse módulo, a gente vai apresentar quais são os planos, quais são os documentos, a parte de teste que a gente acaba não vendo, mas é realizada, né? A parte de cálculo que um projeto, uma embarcação que busca receber uma certificação naval, ela precisa ter. E todos esses requisitos técnicos, eles podem ser encontrados dentro das normas da autoridade marítima, né? Então, basicamente, o projeto para receber uma certificação estatutária, ele envolve um conjunto de planos, documentos, que precisa atender às normas a seguir, né? O projeto, ele tem a finalidade de atender à certificação estatutária, né? Que é basicamente atender uma as normas da Marinha no que diz respeito a você receber ao final desse processo o certificado de segurança da navegação, o famoso CSN, que todo mundo corre atrás para deixar a embarcação em dia, com a manutenção em dia, impecável para poder viajar, receber uma vistoria. Também o certificado de borda livre, que tem a ver com a capacidade de carga que essa embarcação ela pode estar carregando, né? Então, conhecido muito ali por aquele disco de Plinson, aquele que fica no costado da embarcação, e mais o certificado de arqueação da embarcação, que tem a ver com o volume dos espaços fechados dessa embarcação. Mas também tem o plano de classe, que além de você atender às normas da autoridade marítima, a Norman, seja a Norman 201, navegação mar aberto, ou Norman 202 para navegação interior, você tem os planos de classe. Se a embarcação lá for classificada, você tem que atender todos esses planos e documentos para atender estatutária mais a classe, tá? Esses da classe, essa relação de planos e documentos adicionais complementares, vamos dizer assim, vocês vão poder conhecer dentro das regras da sociedade classificadora ao qual essa embarcação será classificada, tá? Então, por exemplo, né, um projeto de classe. Eu vou acrescentar, por exemplo, a parte elétrica da embarcação. A Marinha não existe o projeto elétrico. Já na classe eu tenho que fazer um balanço elétrico, tenho que ter um diagrama elétrico dizendo da onde sai um fio, vai para onde. Então fica bem claro, fica um projeto detalhado ali. Outros planos de classe, por exemplo, eu tenho o plano de sistema de linha de eixo da embarcação, ou seja, o motor até a ponta lá onde vai o hélice, eu tenho todo um sistema ali. Eu tenho que é, ter esse projeto específico especificando cada um desses itens, né? Tem um plano do hélice, eu tenho um plano de sistema de governo, eu tenho toda a parte hidráulica também tem que ser desenvolvida, né? Então não apenas ó, tem na embarcação, tem que ter um projeto, tá? E dentro desse projeto, durante a vistoria, o vistoriador ele utiliza ele para verificar se realmente aquele sistema está de acordo com o projeto, né? E esse projeto tem que atender às normas da sociedade classificadora, tá? Então você vai ver um monte de documentos e planos a mais. A embarcação, quando tem classe, ela é uma embarcação classificada. Então, a gente pode falar que a embarcação sem propulsão, ela é obrigatoriamente
obrigada a classificar quando ela tem arqueação bruta maior que 2.000, né? E o que é arqueação bruta? Essa sigla AB que tem na frente do numeral. Então, arqueação bruta quer dizer, tem a ver com os espaços, o volume dos espaços fechados da embarcação, tá? Vamos colocar aí 2.000 AB, uma balsa aí de 70 e pouco, 80 metros vai estar chegando aí nessa arqueação, aqui da nossa região aqui. Já uma embarcação com propulsão, ou seja, aquela que precisa do motor para poder se deslocar, ela com a B igual ou maior que 500, ela é obrigatoriamente, ela tem que ser classificada, tá? Então, se eu pegar algum empurrador ali, a maioria dos empurradores não vão ter menos do que 500 AB, mas eu tenho um empurrador aqui que tem perto de 40 metros e já é classificada porque passou de 500 AB, tá? Então, ela obrigatoriamente tem que apresentar toda essa documentação a mais e ser classificada. Então, mas se eu tiver uma embarcação com 300 ABs, eu posso classificar? Pode. Ela tem uma segurança a mais porque existe um controle maior, né? Vamos dizer assim. Mas ele não é obrigatório perante a norma da autoridade marítima. E a embarcação certificada, ela pode ser dividida em EC1 e EC2. Todo mundo ouviu falar já de EC1, EC2, mas o que é essa sigla, né? Então, EC1 é embarcação certificada classe 1. E ela, para ser C1, ela tem que atender alguns critérios. Por exemplo, são embarcações que têm as seguintes características, né? A embarcação ela pode ter ou não propulsão, com a B maior que 50, né? Por exemplo, eu tenho um barco de passageiro, um empurrador com AB de 60. Então, ela é uma embarcação EC1. Ah, se for um flutuante que opere com mais de 12 pessoas a bordo e a B maior que 50. A gente tem vários flutuantes aqui ao redor da cidade que tenha, serve como lazer ali, então tem lá 20, 30 pessoas, então ela já vai se enquadrar. E flutuante com a B maior que 100. Então, esses casos aí, minha embarcação é EC1, e aí eu vou ter que atender um determinado número de planos e documentos ali. Tem uma listagem específica para isso. Já as embarcações EC2, que é a embarcação certificada classe 2, elas são as demais, com medidas inferiores a essas que eu acabei de falar, né? Então, se eu tiver uma embarcação de passageiro com AB 40, né, que é ação bruta de 40, eu vou ter que atender aos critérios da EC2, né, que vão ser itens a menos, vamos dizer assim, para ficar mais claro, né? Bom, e para quem não conhece um projeto, né, um projeto é um conjunto de planos, documentos, né? Não é apenas um arranjo geral. Muitas vezes a gente anda por aí e pensa, não, pega o projeto, aí vem só o pedaço de papel ali com arranjo, com layout, né? Opa, não é isso daí. O projeto ele consiste em determinados planos, documentos, memoriais de cálculo, e aí eu começo a explicar. A pessoa, tá, eu pensei que era só esse desenho. Eu falei, não, esse aqui faz parte do projeto, né? Então, o projeto ele consiste num plano de linhas, né? A gente vai estar detalhando daqui a pouco aí nas próximas aulas, cada um desses itens, o que precisa ter, quais são os requisitos técnicos, tanto a nível de desenho técnico, né, o desenho técnico naval, quanto para atendimento às normas da autoridade marítima, porque tem requisitos. Eu tenho após a elaboração do projeto por um responsável técnico, um engenheiro naval, um tecnólogo com atribuição, esse projeto ele passa pela Marinha, ou pela certificadora ou classificadora, que tem um departamento que vai analisar esse projeto, que é um outro profissional de nível igual, com esse conhecimento, né, qualificado para isso, que vai fazer análise do projeto para verificar se está atendendo às normas da autoridade marítima, tá? Então, nós temos um checklist específico para desenvolver cada item desse projeto. Tem que estar atendendo cada um desses itens, né? Então, quando a gente falar sobre arranjo geral, é aquele plano onde seria o layout, né? Onde eu tenho lá demarcado cada compartimento que tem embarcação,
cada equipamento que tem essa embarcação, né? Desde o porão até o comando da embarcação, para o melhor, até o tijupá, né? Porque a gente tem uma estrutura mais acima, onde tem outros equipamentos que estão ali. Então, identificado ali, é representado cada um desses itens dentro desse arranjo. Tá? Então, todos os planos, até o estrutural, você tem que respeitar nomenclatura e critérios técnicos para atender as normas da autoridade marítima, né? O estrutural a gente vai verificar ali item da estrutura, né? Como qual é o elemento estrutural, espaçamento. Eu não posso, na hora de construir, pegar um plano e fazer a construção de outra maneira. Tem que respeitar aquele plano, porque tem um responsável técnico por isso, né? Bom, tem um plano de segurança que tem a ver com a capacidade de os itens de segurança que vão estar a bordo. Então, dentro desse plano tem uma tabela dizendo ali, ó, tem o equipamento de salvatagem, colete salva-vida, boia salva-vida, aparelho flutuante, qual a capacidade, tamanho, classe, extintor. Então, toda essa descrição é inserida dentro do projeto. Para mim, na hora que eu entrar na embarcação, olhar o plano de segurança, que é um item que tem que estar fixado dentro da embarcação, eu saber, ó, preciso de um extintor, é um equipamento de combate a incêndio, aonde tem, né? Qual é a capacidade? Qual é a localização dele? Qual é a quantidade? Então, tudo isso consiste aí dentro desse projeto. Vamos detalhar também mais adiante. O plano de capacidade, que é um plano que fala sobre a capacidade de carga que tem embarcação, de carga, de passageiro, né? O plano de luz de navegação, que é aquele plano que fala sobre as luzes de navegação, né? A luz não é apenas a luz, né? A luz, a gente trabalha com uma convenção internacional que vai determinar ali qual é o tipo de luz, dependendo do tipo de embarcação, se vai ter mais ou menos luz de navegação, tá? A luz de navegação não é as luzes de convés, tá? É a luz para você poder navegar e ser referência no ambiente marítimo, né? Então, ela tem uma cor diferente, ela tem que ser homologada pela Marinha, ela tem uma visibilidade, ela tem uma altura, uma distância, um espaçamento específico, né? Então, tem uma regulamentação específica para ela, tá? Depois a gente tem a parte de documentos, né? O memorial descritivo, que na verdade é um resumo de tudo isso daí, né? Então, a gente aborda, inclusive um checklist, né? Um anexo da Norman que traz para a gente uma estrutura de como tem que ser apresentado o arranjo geral, no mínimo 6 páginas, né? A gente tem a prova de inclinação, né? Pode ser uma prova de inclinação para alguns tipos de embarcação, um porte bruto para outros, né? E se a embarcação não estiver pronta, nós apresentamos um estudo de pesos, né? Estudo de pesos e centros, que serve para determinar o peso da embarcação mais o centro de gravidade dessa embarcação, que são itens que vão dar fundamento para a gente lá na frente, quando for calcular a estabilidade, a gente ter o parâmetro inicial da embarcação leve, né? A gente faz também a modelagem do casco, né, para subtrair de lá dados hidrostáticos, pode ser uma tabela hidrostática, ou curvas hidrostáticas cruzadas, Mongean, ou seja, tem muita informação dentro do projeto, né? E aí o profissional específico, competente, que estudou para isso, ele vai trabalhar e entregar um projeto e tem que atender às normas da Marinha, tá? Tem alguns tipos de embarcação que, além do estudo de estabilidade, são apresentados estudos de estabilidade em avaria. Significa o que isso daí em avaria? Significa, de repente, ó, eu tenho uma embarcação como essa daqui, eu bati numa pedra, furou o casco, entrou água num compartimento, e nesse compartimento, é, mesmo com água, eu consigo navegar estando estável, entendeu? Então, a gente faz o estudo de estabilidade e avaria para verificar esse tipo de situação. Ah, mas o barco tinha estabilidade, beleza, mas o em avaria também, porque ele tem que ter condição de navegar mesmo estando avariado. Então são situações de segurança que a norma da Marinha ela dita e a gente tem que seguir. Bom,
Cada plano, ela tem uma série de desenhos ali, né? Vamos falar assim, desenho de vistas, né? Pode ser um arranjo, pode ser uma vista, né? Então ela vem atendendo a desenhos técnicos, né? O formato de desenho técnico. Então eu tenho vista lateral, vista frontal, vista do alto, mas na área naval nós temos nomes específicos, ou nomenclaturas para cada vista, né? Então tudo isso é representado junto em cada um desses planos. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente está é uma vista de um empurrador, né? Do convés principal do empurrador. Então está determinando aqui, ó, qual o tamanho de cada compartimento, quais são os compartimentos, o que eu tenho de acessório no convés, de abertura para o fundo do casco. Enfim, além disso, eu tenho nomenclaturas específicas que eu tenho que atender dentro da atender a Norman, né? Dentro do meu projeto. É interessante desse curso que você vê um pouquinho sobre leitura e interpretação de desenho, porque você tem que conhecer o desenho para poder chegar em loco e verificar se aquele desenho ele está de acordo com aquela embarcação, tá? Então, entre outros itens, né, a gente tem cada plano ele tem uma legenda, né, dizendo quem é a embarcação, quem construiu, quem é o dono daquela embarcação, qual é o nome do plano, qual é a escala do plano. Então, são informações úteis para dentro do projeto, né? Quais as características da embarcação, seja o comprimento, seja a boca da embarcação, o pontal. Então, são informações necessárias, né? Qual é a data desse documento? Porque muitas vezes a gente pega o projeto lá e a gente fala, pô, mas esse projeto aqui é antigo, será que não tem um projeto mais novo, né? Então, é isso que esse tipo de plano ele dá esse respaldo para a gente. Nossa, a embarcação alterou ano passado, pô, mas esse projeto aqui é de 2010. Então, a gente tem como detectar algumas alterações nesse sentido, né? Bom, é, alguns planos têm tabelas, né? E aí elas precisam ser apresentadas também. Então não é só o plano ali. Às vezes eu tenho tabela. Nesse caso aqui é uma tabela de luz de navegação, que vai dizer cada luz de navegação, qual é a cor dela, alcance, distância. Mas eu tenho, por exemplo, plano de segurança também. A gente vai apresentar uma tabela também, uma tabela com os equipamentos de segurança, uma tabela com os equipamentos de combate a incêndio, enfim, cada plano ele vai ter alguma coisa também nesse sentido, assim, uma tabela. A parte de estrutura, né? A gente saber ler a parte estrutural de um desenho, né? Porque principalmente quem está ali acompanhando a obra, você vai pegar um plano estrutural, você tem que saber ali, ó, quantos elementos estruturais tem na longitudinal, na vertical, na transversal, saber ler esse desenho, né? Você saber pegar o plano, ó, aqui é um elemento estrutural, aqui é um perfil L, aqui é um perfil I, sendo assim, dentro desses perfis, a gente saber encontrar isso dentro da embarcação. Ó, qual é o espaçamento entre esses elementos, né? Porque isso faz toda uma diferença. Se a embarcação lá tem um espaçamento entre o elemento estrutural de 500 entre eles, quando eu chegar a bordo da embarcação e fazer a leitura, a medição, ele tem que estar respeitando aquilo, porque se ele tiver uma medida maior, eu posso ter um grande problema aí com a embarcação, quebrar minha embarcação, dar um problema sério e estrutural. Então, a gente tem que acompanhar cada um desses detalhes. Então, o plano estrutural aqui são várias vistas também que são apresentadas, tem que vir detalhado, identificando cada um dos elementos, identificando as dimensões, o espaço que tem. Se eu tiver algum detalhe, é importante a gente ter esse detalhe, tá? Esse é um projeto de embarcação para receber a certificação estatutária. Já o de classe, a gente pode ter detalhamento mais preciso sobre algum ponto específico, né? Quando a gente pega um projeto construtivo, aí sim a gente tem uma série de detalhamentos aí que vai ajudar, inclusive, a interpretação, né?
que é uma embarcação de pequeno porte, mas imagine uma embarcação com porte maior. Quanto tipo de detalhamento, quantas bases de apoio eu preciso ter? Então a gente consegue ter uma precisão, uma certeza do que a gente está inspecionando em relação ao projeto que a gente está visualizando, tá? Então, há uma série de itens que a gente precisa estar ali com a trena, medindo, para no final das contas, na hora que eu chegar, por exemplo, fazer uma medição de um compartimento, ele está posicionado na antepara certa, naquela medida certa, né? Porque se o tanque eu projetei para ter 10 metros de comprimento e tiver 8, eu vou ter problema, de repente, de autonomia. Ou então, se tiver 12, eu posso ter um problema também do tanque sofrer uma pressão maior do que deveria e ter uma avaria. Então, tudo é importante. Então, a gente tem um projeto. Quanto mais detalhado, melhor. Ah, mas tem muita informação no seu plano, Alex. Quanto mais detalhado, melhor. Tá? Dentro desse curso também a gente vai conhecer mais nomenclaturas, né? Como a gente já falou em outra aula, então a nomenclatura é muito importante, né? Termos técnicos navais, você tem que saber o linguajar, tem que saber o termo em português, tem que saber o termo em inglês, tá? Principalmente quem trabalha aí na costa do Brasil, é muita embarcação aí estrangeira chegando e saindo, você vai dar apoio, suporte, muita empresa que o inglês é comum e o inglês técnico mais ainda, tá? Então é importante a gente saber conhecer é, as principais nomenclaturas de uma embarcação, né? E conhecer um pouquinho também de metrologia, né? Como eu falei, de que adianta você saber um projeto se você não sabe ler uma trena? Você não sabe pegar um paquímetro, ir lá e verificar se aquela estrutura tá atendendo, né? Se aquele elemento estrutural lá é igual que está no projeto. Então você tem que entender, ter noção básica, né? Sobre o tema também, tá? E é claro, quando a gente vai a bordo, a gente conhecer uma embarcação, né? Pegar, por exemplo, quando está pronto, a gente não vê toda a estrutura que tem por trás, né? Todos os elementos estruturais. Então, nesse momento, quem está acompanhando uma obra é o momento para ir lá verificar cada elemento, os espaçamentos, verificar se o material que está sendo colocado lá é o que está é, determinado no projeto. Então, cada um desse detalhe é importante. Então, essa lista de documentos que precisa para cada tipo de embarcação está aqui listada no capítulo 3 da norma, tá? Seja norma 201 ou 202. Então, ela cita ainda por tipo de embarcação. Então, tudo isso a gente vai ver nos próximos módulos aí, na verdade, nas próximas aulas desse módulo, tá? Por exemplo, a embarcação EC1, quais são os documentos que eu preciso entregar? Ó, a RT, né? Muita gente, o que que é essa arte? É a RT, anotação de responsabilidade técnica, né? O engenheiro, ele emite isso durante a execução do projeto, né? E ele é responsável tecnicamente por aquele projeto. Se acontecer alguma coisa, ele pode ser acionado civilmente é, por, por essa obra, tá? Então toda obra tem que ter uma RT, né? Senão o conselho pode chegar e verificar, opa, quem é o responsável técnico? Não tem? Você ser notificado também por um órgão externo, mas não tem nada a ver com a Marinha. A Marinha solicita esse documento, tá? Então todos esses itens é solicitado pela Marinha, então tem dentro da você tem que apresentar isso, tá? Então lá, memorial descritivo, curvas cruzadas, hidrostáticas, né? A prova de inclinação, né? Tem que é o relatório da prova, mas você não apresenta a prova, você apresenta o relatório dela. Mas antes você vai a bordo, faz o teste de inclinação, dependendo do tipo de embarcação, você faz o teste de inclinação, dependendo do tipo de embarcação, você faz a prova de porte bruto, tá? O estudo de estabilidade, como eu falei para vocês, e mais os planos, né? Vamos elencar aí o plano de arranjo geral, o plano de linhas, plano de segurança, plano de arranjo de luz de navegação, plano de capacidade, plano de seção mestra e o perfil estrutural, tá?
Então, você vê que são muitos os planos que devem ser apresentados, tá bom? Bom, e o EC2? O EC2 praticamente igual, tá? Porém, o EC2 para passageiro, você só não precisa apresentar o plano estrutural, os demais se apresentam todos, tá? Então, basicamente isso daí. E os demais EC2 já são mais simples os documentos que você tem que apresentar. O projeto, você precisa apresentar apenas a RT, o memorial descritivo, uma declaração do responsável técnico dizendo que ele tem estrutura satisfatória e estabilidade também para a situação que ele vai atuar, e um plano esquemático ali contendo um arranjo geral, segurança e capacidade, tá? Então você vê a diferença do plano da embarcação projeto EC2 de EC1, né? Ó, EC2, olha o EC1, tá? Não quer dizer que o responsável técnico não tenha que elaborar toda essa parte de cálculo. Como que ele vai assinar uma declaração que tem estabilidade, que tem resistência, sem ele calcular isso? Então ele tem que passar por isso daqui. Apesar de não apresentar, ele tem que calcular tudo isso, tá? Bom, então a norma ela apresenta um checklist para cada um desses itens que contém o projeto, e dentro desse checklist a gente vai detalhar o que precisa ter cada um desses planos, cada um desses documentos. E agora, qual o projeto para cada tipo de embarcação? Vocês já perceberam aí que a gente pode ter uma embarcação parecida com a outra e o projeto ser diferente, um projeto com menos itens, com mais itens, tá? Então, deixo aí para vocês acompanhar agora as próximas aulas aí desse módulo. A gente vai detalhar cada um desses itens, o que precisa ter em cada um desses planos e documentos, tá? Para depois, por que aquele item é importante, da onde que veio aquela exigência, hoje é tudo normatizado, tá? Então tem tudo ali dentro das normas da autoridade marítima, a gente consegue obter todas essas informações. Além disso, a gente tem que obter as informações referente aos requisitos do armador, do dono da embarcação. O que ele tem ali que ele quer a mais que não tem ali dentro da norma. Então, hoje as embarcações estão mais automatizadas, tem mais equipamentos a bordo, então todos eles você precisa colocar dentro do projeto, né? Mesmo não tendo esse item como pré-requisito lá dentro da norma, você tem que atender algumas normas de segurança, normas operacionais, para que o equipamento ele seja instalado da melhor maneira possível. Tá bom? Aguardo vocês nas próximas aulas aí, e ainda quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o curso de consultor naval, venha com a gente aqui. Obrigado e até a próxima aula.